Queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, nosso Pai, com a presença gloriosa de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Eu sei que você está aí dentro de casa já há bastante dias, preocupado, ansioso. Deixa com Deus, Ele está no controle. Mas você também pode adorar a Deus agora, onde você está, nesse ato de culto. Eu sei que a igreja, ela é importante na nossa vida. Ela é tão importante por causa da comunhão que a gente tem entre os irmãos, de estarmos juntos. É por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 133, dizendo: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Que coisa fantástica. Mas espere um pouquinho só, vai passar essa tempestade. Se Deus quiser, essa tempestade vai passar. E nós estaremos juntos no templo como irmãos, mais unidos, mais fraternos, mais na comunhão, mais na unidade, mas juntos, porque juntos nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Falar em exaltar o nome do Senhor, nós vamos passar a palavra nesse instante para a comissão de música da igreja, onde eles vão trazer um cântico também de louvor e adoração ao nome do Senhor. Não saia daí, fique aí. Deus te abençoe. Querido, louvado seja Deus pela vida dos irmãos que tem dado todo o suporte. Mais uma vez eu falo
dos irmãos, do Mateus, do Igor, do presbítero Gustavo, nesta empreitada juntos aí, onde nós temos o privilégio de fazer chegar o culto até na sua casa. Já que você não pode ir à igreja, então nós vamos até você com a palavra de Deus. E eu quero meditar nesta oportunidade, num texto sagrado. Eu gostaria que você buscasse a sua Bíblia, que você chamasse os seus filhos aonde eles estão, porque o culto, de fato, já começou, esse ato de culto solene na sua casa também, não um culto público lá na igreja, mas agora na sua casa. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro, na carta de Lucas. Na verdade é Lucas, o autor de Atos. Então você vai abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, escrito por Lucas, e nós vamos ler dos versos 18 até o verso de número 25. Lucas, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 27, nós vamos ler dos versos 18 até o verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Se você olhar o capítulo 27, em negrito, está na sua Bíblia, Paulo enviado para a Itália. Depois do verso 9, começa um parágrafo, os perigos da viagem. Então está falando sobre isso. E justamente no verso 18, diz-nos o texto: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, mas evitar este dano e perda. Mas já agora, verso 22, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Verso 25. Portanto, senhores, disse Paulo, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Verso 26 termina: porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos orar? Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero falar nesta oportunidade sobre tempestade, fé, coragem e convicção. 3 coisas: tempestade, fé, coragem e convicção é o tema do meu sermão. Nesta oportunidade eu quero conversar com você. Vamos orar. Curva a sua cabeça nesse instante como família. Obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. E agora dá-nos a graça de entendê-la, compreendê-la e usa-me como instrumento para a glorificação do Teu santo e bendito nome. Nós te pedimos assim, Pai, para que Teu nome seja glorificado mais uma vez nesta casa, nesta família, neste lar, para esta pessoa que me assiste hoje e para todo sempre. Amém. O texto bíblico fala sobre uma viagem muito difícil. O apóstolo Paulo,
ele se encontrava em um navio que era açoitado por violenta tempestade. Para muitas pessoas ali havia acabado a esperança de salvação. Foram vários dias sem ver, conforme nós lemos, sem ver o sol, sem ver as estrelas. Muitos ali estavam sem ânimo e já não comiam. Alguns até mesmo queriam se jogar ao mar. O quadro era de medo e o quadro era de desânimo. A maioria dos 276 passageiros que estavam, portanto, nesse navio, se desesperavam, irmãos, mas Paulo aqui, ele revelou um equilíbrio tão fascinante, tão convicto, tornando-se o grande líder naquela viagem, pela graça de Deus em sua vida. Paulo, amados, ele era um homem de convicções muito fortes. E isso o ajudou a manter o equilíbrio naqueles momentos mais difíceis, quando ele caminhava ali dentro daquele navio. E quando nós observamos as suas atitudes, quando nós observamos as suas palavras, em meio àquela tempestade, percebemos que Paulo tinha convicções. Paulo tinha firmes convicções. A pergunta nesta oportunidade é: quais eram as convicções de Paulo? E é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui nesta noite, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. O que fazia com que Paulo estivesse tão convicto, com tanta certeza? Vamos. Primeiramente, ele pertencia a Deus. A primeira coisa que aparece no texto é que ele, de fato, pertencia a Deus. Olha o verso de número 28, melhor, o verso de número 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Este verso aqui fascina o coração quando Paulo diz: o Deus de quem eu sou, na outra tradução. Ele tem uma convicção que ele não é um ser humano jogado no mundo sem rumo, sem proteção, deixado, abandonado. Não! Nós não somos deixados. Nós não somos largados. Nós não somos deixados a este mundo para contar com a sorte, com o azar. Muito pelo contrário. Não! Havia uma certeza, meu amado e querido irmão, de que sua vida estava nas mãos de Deus. Estava nas mãos do seu Senhor, estava nas mãos do seu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. E isso estava no coração de Paulo. Eu pertenço a Deus. Então, neste momento, descanse. Você também pertence a Deus. Você tem um Pai. Nós falamos isso. Você tem um Pai que cuida de você. E Paulo, ele sabia que ele era a ovelha do rebanho de Deus, que ele era propriedade exclusiva de Deus. Paulo sabia disso. E tal convicção era importante para o ser humano. Felizes são os que a possuem essa convicção. Você precisa ter essa convicção também. Você precisa ter essa certeza de que você pertence a Deus. Há um antigo hino que fala sobre isto de uma forma emocionante. Há um hino bem antigo que diz assim: perdido foi que ele me encontrou, neste mundo vil, lavou-me com o seu sangue e salvou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que eu sou do meu Senhor e Ele é meu. E esta era a convicção de Paulo. O Deus de quem eu sou. Você tem esta convicção? Você tem esta certeza de que você pertence ao Senhor? Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida? A sua vida de fato pertence a Ele? Você pode dizer como Paulo nesta oportunidade: o Deus a quem eu sirvo. Quando observamos suas atitudes,
palavras e decisões, em meio àquela tempestade, nós percebemos que Paulo tinha firmes convicções. Quais eram as convicções de Paulo? Ele pertencia a Deus. Segunda, outra convicção que ele tinha no meio daquela tempestade, quando ele está indo para a Itália, no navio. Ele servia a Deus. Novamente, o verso 23, eu quero chamar a sua atenção. Olha o que ele disse. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, ele pertencia a Deus. O verso continua. A quem sirvo. Ou seja, ele servia a Deus. Paulo dizia que, ou Paulo diz, o Deus a quem sirvo. Ele sabia que existia para servir a Deus, que queria usá-lo para promover seu santo nome naquele ambiente. Bendito seja o Senhor. E o Senhor queria contar com ele para animar os abatidos e sem esperança, para trazer uma palavra de vitória e fé a todos quanto ali sofriam no meio daquela tempestade. E Paulo, queridos, ele foi usado pelo Senhor naquele lugar. Paulo, ele foi usado de Deus, ele foi usado, um homem usado de Deus, usado por Deus naquele lugar, onde ele orou, onde ele aconselhou, onde ele motivou os seres humanos e onde ele proclamou o nome do Senhor naquele navio. Bendito seja o nome do Senhor. Em vários versos, nós percebemos o Senhor usando grandiosamente a Paulo para trazer boas novas, trazer boas palavras naquela desesperadora viagem. Mas o Senhor o abençoou também depois do naufrágio na ilha de Malta, para orar pelos enfermos e também anunciar a palavra de Deus em uma terra até então não alcançada pelo Evangelho. E nos diz o texto aqui no próprio contexto do capítulo 28, na ilha de Malta, que vidas se converteram ali. Olha só Paulo sendo usado por Deus. E eu quero chamar a sua atenção nesta hora. Você tem servido a Deus? Você tem servido a Deus durante a sua vida? Lembre-se, Deus quer usar sua vida para o reino dele, para a glória dele, e você pode fazer isso. Quais são as convicções que moviam o coração de Paulo no meio daquela tempestade? Ele pertencia a Deus. Ele servia a Deus. Em terceiro lugar, ele precisava da presença de Deus. Olha que legal. Ele precisava, portanto, da presença de Deus. Olha o verso de número 23 ainda. Quando ele disse: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, ele pertencia a Deus, ele diz mais, a quem eu sirvo, ele servia a Deus, e ele disse mais aqui, esteve comigo. Ele precisava da presença de Deus. No texto aqui, Paulo testemunha, queridos, que Deus o visitou através de um mensageiro, um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Ah, queridos, como é maravilhoso a presença de Deus com os seus filhos e as suas filhas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus veio com o propósito de pastoreá-lo. Deus veio com o propósito de firmar suas convicções. Deus veio com o propósito de abençoar a sua vida, bem como para renovar a sua intrepidez no anúncio do Evangelho. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã. Não há dúvida de que a presença de Deus, ela fez toda a diferença no ministério de Paulo naqueles dias difíceis. E como Deus faz diferença nesses dias que nós estamos vivendo?
como que aqueles que podem se apegar a Deus, buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, descansar nele, depositar sua ansiedade para ele, descansar nele, entregar a sua vida para ele, não ficar preocupado com o amanhã, porque tem um Deus que controla todas as coisas, que é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma que Deus esteve com Daniel, lembra nas covas dos leões, momentos mais difíceis para Daniel, lá estava o Senhor com ele. Lembra lá de Elias, na caverna do Monte Horebe? Lembra? Também, meu amado e querido irmão, esteve com Paulo naquele navio ameaçado pelo mar revolto, porque Deus promete a sua presença. O próprio Senhor Jesus, Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia que Deus está com você, você não está sozinho, você tem um Pai que é provedor, você tem um Pai que se preocupa com você, você tem um Pai que te ama, e Ele deu o Filho dele por você, por mim, por nós. Você crê que Deus está presente na sua vida? Paulo tinha, e Paulo cria, e testemunha esta verdade. Então, quais eram as convicções de Paulo? Nesta caminhada de Paulo indo para a Itália, quando o seu navio, naquela tempestade, ele tem um grande problema. O que é que nós vemos aqui no texto? Nós vemos que algumas convicções moviam o coração de Paulo. Moviam. Ele pertencia a Deus. Ele servia a Deus. Ele precisava da presença de Deus. E como nós precisamos da presença de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, no nosso país, no mundo. Como nós precisamos desse Deus. E em último lugar, ele permanecia dentro dos planos de Deus. Olha que legal. Em último lugar, ele permanecia dentro dos planos de Deus. Verso 24. Eu saio do verso de número 23 e vou, portanto, para o verso 24. Dizendo Paulo: não temas. É preciso que... E dizendo Paulo: não temas, ou seja, o anjo falando para ele: não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo, ele permanecia dentro dos planos de Deus. Deus tinha planos para a cidade de Roma. Olha o capítulo de número 23, quando nós somos informados, cá no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo o seu lado dele novamente na experiência, ele estava lá perante o Sinédrio, e o Senhor disse para ele: coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Em Roma. Então, meus amados e queridos irmãos, embora Paulo soubesse disso naquele navio ameaçado, o Senhor então reafirmou este plano, dizendo para Paulo: olha, Paulo, o anjo aparece para ele dizendo: Paulo, não temas, importa que você seja apresentado a César. Deus tem um propósito para ele. Ele quer ir testemunhar de César. E todos no navio serão abençoados por causa dele. Por causa de Paulo. Verso de número 24. Boa parte dos crentes hoje, meus amados irmãos, quer receber bênçãos. Quer receber bênçãos. Mas poucos querem abençoar ou querem ser um canal de bênçãos, como Paulo foi. Todos seriam poupados por causa de Paulo, por causa dele, este homem de Deus.
O mundo não sabe o que deve a igreja. O mundo não sabe o que deve a igreja. É a presença dele no mundo, salgando, exercendo sua influência, que tem evitado uma catástrofe moral. E é por causa dela, em geral, meus amados irmãos, e de muitos crentes em particular, que Deus tem abençoado o mundo e aos incrédulos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi bom lembrar-se de Abraão, um homem fiel, que o Senhor tirou o titubeante Ló do meio da destruição. Está lá em Gênesis, no capítulo 19, verso 29. Lemos que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Está lá em Gênesis, no capítulo 39, verso 5. Quantos incrédulos são abençoados por causa da presença de um servo de Deus em seu meio? Quantos? Preste atenção nisso. E são incapazes, e o mundo às vezes, e os incrédulos, são incapazes de reconhecer isto. Voltemos ao texto. Por isso, Paulo, ele tinha segurança e convicção de que nada lhe aconteceria. Ele se encontrava à vontade como prisioneiro mais livre do mundo, certo de que Deus estava no controle dele no meio daquele mar, no meio daquela tempestade. Descanse em Deus. Coloque sua fé em Deus. Creia. Isso vai passar. Deus está no controle. Isso tem um fim glorioso, isso tudo que nós estamos vivendo tem um fim aproveitoso. No final, nós podemos dizer como salmista, foi-me bom ter passado por isso. Deus tem os seus métodos, Deus tem a sua maneira pedagógica de trabalhar conosco. E cheio desta certeza, com intrepidez, Paulo anunciou isto às pessoas, abençoando muitas vidas com as suas palavras de fé. E em Atos, ainda no capítulo 27, no verso 44, vemos que a promessa do Senhor se cumpriu. Olha aqui no verso 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, foi assim que todos se salvaram em terra. Todos chegaram à terra salvos. Desta maneira se cumpriu o que Paulo dissera anteriormente no verso de número 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. E foi justamente isso que aconteceu. Deus estava mesmo no comando, e Ele está no comando desta situação que nós estamos vivendo esses dias. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando deixamos tudo nas mãos dEle, Ele se conduz acertadamente, meu amado e querido irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele continuou a sua jornada, e no final do livro de Atos, ele se encontrou exatamente em Roma, alcançando vidas para Jesus, naquela importante e estratégica, portanto, cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta nesta hora. Você crê em Deus? Você crê que Deus tem planos para a sua vida? Você está em sintonia com estes planos? Você crê que Deus tem plano para a sua vida? Você crê que, de repente, Deus está usando isso tudo para trabalhar com o seu coração, porque Ele quer a sua vida? Ele quer você por inteiro, por completo? Ele quer a sua casa, Ele quer a sua família, Ele quer os seus bens, Ele quer os seus negócios, Ele quer a sua vida acertada? Pense nisso. Pode ser que Deus está te chamando nessa hora. Então ouça
a voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Creia nele. Busque-o, porque Ele quer entrar na sua vida. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer morar na sua casa. Ele quer morar na sua vida. Eu quero terminar dizendo que este texto é muito importante para as pessoas hoje. Mas muito importante. Não somente pela sua bela e emocionante história de fé, mas principalmente pelo fato de que nós estamos também em uma viagem. Nós estamos também em uma viagem da vida, uma viagem pela vida. Portanto, sujeitos a tempestades e também às lutas, como nós estamos enfrentando nesses dias. Ondas, revoltas, sempre aparecem com adversidades a serem administradas na área da saúde, na área do trabalho, na área da igreja, na área da família, na área do ministério, na área da empresa, na área de tudo. Assim podemos aprender que as convicções de Paulo nos são imprescindíveis. Preste atenção nisso. Você está em meio a alguma tempestade? Guarde isso em seu coração. As seguintes verdades. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você pode ser usado por Ele para ser bênção na vida de outras pessoas. Você precisa de Deus na sua vida. É você que precisa de Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Nós somos criaturas, agora filhos, adotados da família dele. Nós somos pequenos, nós não somos nada diante da glória de Deus, da majestade de Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Então abra o seu coração nesse instante. Você precisa muito de Deus na sua vida. E outra coisa, você deve permanecer em sintonia com os planos de Deus para a sua vida. Deus tem plano, meu querido, para você. Deus tem plano para a sua casa, para a sua família. Deus tem plano. Coloque isso no seu coração. Assim, quando o temporal passar, como passou para Paulo, você continuará fiel a Deus e Ele o usará no reino dEle, para a glória dEle, e para a honra dEle, e para o louvor dEle. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos dê a tua graça, a graça dEle, para que nós possamos, eu e você, passarmos esta tempestade, acima de tudo, com fé, passarmos esta tempestade com coragem, passarmos esta tempestade com uma convicção tão grande, conforme Paulo tinha no seu coração, uma convicção enorme, acima de tudo, uma fé, uma coragem, uma convicção que este temporal vai passar na minha vida, neste país, no mundo todo. Este temporal, esta tempestade vai acabar. Aguente. Espere um pouquinho só, mas tenha fé, tenha coragem e tenha convicção, conforme o apóstolo Paulo. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Cubra sua cabeça, vamos falar com Deus. Eu quero dizer que a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, ela tem orado e intensificado as suas orações. Nós temos clamado a Deus por este país. E eu quero levantar aqui os irmãos da igreja, que durante esta semana você coloque diante do Senhor com fé, com ousadia, com coragem, com intrepidez. Busque-o de todo o seu coração, você e sua família. Se humilhe diante da presença de Deus. Creia, meu irmão e minha irmã. Essa tempestade, ela vai passar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, visita esta casa. Visita este lar que me assiste. Visita esta família. Visita, Pai, este lar que está preocupado, ansioso, temeroso, pensando no amanhã, preocupado, com ansiedade. Pai, coloque fé no coração deles. Coloque coragem, coloque convicção, como Paulo teve, no meio daquele naufrágio, no meio daquele mar. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Abençoa esta família.
protege-os, livra-os, guarda-os. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, toma esse país da sua mão, em tuas mãos. Toma, Pai, a equipe médica, os enfermeiros, as enfermeiras, os voluntários, a área da saúde, aqueles que estão na linha de frente. Pai, protege os idosos, guarda-os, livra-os, toma-os em tuas mãos. Pai, seja o protetor deles neste momento tão difícil que eles estão vivendo agora. Não só eles, mas todos nós. Pai, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia deste mundo, Pai. Nós te pedimos, por favor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Consolador, esteja consolando o seu coração, enchendo o seu coração de paz, meu irmão, minha irmã. Que a presença de Jesus Cristo, nosso imenso irmão, amado irmão, aquele que se entregou por nós, que morreu por nós, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, seja com você, meu irmão, hoje e para todo sempre. Creia no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana de paz. Uma semana abençoada e abençoadora, meu querido irmão e irmã, para você, para sua família, para a sua casa, crendo que a tempestade vai passar, como passou para a vida de Paulo, e vai passar também nas nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.